Dois. Fala, meu povo! Fala, galera! Hoje, o nosso programa, ele vai ser um programa bem divertido, porque a gente vai analisar o filme Divertidamente 2. E a gente vai tratar de assuntos muito importantes do nosso cotidiano, que são as nossas emoções. Então hoje eu montei uma bela de uma banca de convidados. Então eu estou com o nosso Hildo, que é fono aqui no Instituto. Estou com a doutora Taine, que é advogada. E estou com a psicopedagoga Diana. Observe que são áreas totalmente diferentes e conceitos e análises que a gente vai trazer nessa tarde para que a gente possa refletir um pouco sobre emoções. Fique com a gente até o final do programa e venha desfrutar desses momentos onde a gente vai conceituar as nossas emoções, as emoções dos nossos filhos, as emoções do dia a dia. E eu queria abrir o programa hoje falando com Hildo o que a gente poderia extrair do primeiro filme. Qual seria 3 pilares que a gente teria quando a gente analisa as emoções do primeiro filme? Boa tarde. Eu acredito que no primeiro filme foram as emoções, as bases, né? Onde tem raiva, alegria, nojinho, medo e a última que é a Tristeza. tristeza, isso, se não me engano. Acho que no primeiro filme a gente pode ver que a base de tudo é a alegria, e ela vê que a criança ela necessita de outras emoções para poder se habituar ali. Então o primeiro filme foi isso, foi mostrando que cada emoção importa para o indivíduo, para ele se moldar, saber quem é ele na sociedade. Lógico, antes da gente começar, a gente estava debatendo aqui no nosso estúdio, e o que me chamou a atenção foi que é muito forte no primeiro filme a emoção alegria, a emoção tristeza e a emoção raiva. E o que é que acontece? São 3 pilares de emoções muito fortes. E aí eu queria comentar um pouquinho com Diana. Esses 3 pilares hoje, a gente consegue tratar emocionalmente qualquer criança. Mas nós mesmos, como é que a gente analisa a alegria, a tristeza e a raiva no estado comportamental? Há sinais, por exemplo, uma criança atípica e uma não típica, ela dá sinais visíveis desses 3 estágios? Sim. A criança atípica, eu estava conversando com o Hildo, é mais complexo da gente poder ensinar as emoções a essa criança, porque vai exigir um repertório de atividades, de uma atividade mais dinâmica, para que a criança possa compreender essas emoções e expressar para a gente. No momento ela pode estar muito feliz, né, estereotipando devido a algo que ela fez, e aí a gente vai sinalizar para a criança e ela não sabe que ali ela está feliz. E iremos, como terapeuta, né, sinalizar, você está feliz? Porque você fez. Então, sinalizando a criança essa emoção. Já a criança típica, ela também vai ser moldada, né? Ela vai ter essa base, porque a alegria sempre é da criança. Raramente a gente vê uma criança triste. Então, automaticamente, a criança ela é formada pela alegria. Agora, vai depender do meio que essa criança está sendo inserida, para que essa alegria ela possa ser visível ou não. Se a criança for inserida em um meio que o pai e as mães batem muito, então ela vai refletir uma tristeza. E muitas vezes uma revolta e uma raiva, né, que vai refletir na escola e em outros ambientes. Mas aí a gente fazendo essa base, ensinando esses 3 pilares para a criança, moldando esse comportamento
acompanhamento com uma psicóloga, porque a psicologia ela vai entrar e vai ensinar também, juntamente com os outros terapeutas ou com o professor, as emoções, e aí a criança ela vai se identificar automaticamente. Ah, hoje eu estou triste. E aí ela vai sinalizar para mim, eu estou triste devido a isso, isso, isso. Já a criança típica, a gente vai ter que saber o contexto e tentar identificar, que muitas vezes a gente não consegue identificar, só com o passar do tempo, né? Então, assim, ensinar as emoções para as crianças de forma lúdica, dinâmica, é muito fácil. Mas para a criança atípica requer mais um pouco de estudo, requer mais uma sinalização de como eu vou inserir isso na vida dessa criança. Eu fico pensando que são três tipos de emoções interessantes, né? A alegria, a tristeza, que é o inverso da alegria, né? E dependendo da tristeza você pode gerar raiva, né? Doutora, no seu meio, no meio jurídico, como que a senhora analisa o Divertidamente 1? Análise nesses 3 pontos. Bom, boa tarde. O que é que acontece? Eu acredito que as crianças mesmo, né, elas não são ensinadas a lidar com as emoções. E é natural, né? A gente realmente não tem esse aprendizado. E aí o que é que acontece? A primeira coisa que acontece é reprimir as emoções. Por exemplo, a criança começa a chorar porque quer algo. Então a primeira coisa que o pai ou a mãe vai fazer é para de chorar. Só que a criança ela precisa acolher aquela emoção. É assim com a vida adulta, com a gente na vida, nos casos jurídicos, a gente precisa entender o que é que a gente está sentindo e acolher. Nossa, agora eu realmente estou muito triste, porque isso aconteceu e aquilo aconteceu. E faz parte. A gente não só vai ter momentos bons, emoções positivas, como também as negativas, que fazem parte da nossa convicção, de quem a gente é, né? Então realmente a gente precisa ter todas essas emoções. É quem faz Taine, é quem faz Carlos, quem faz Diana e quem faz Hildo. Eu fico pensando, né? A sensação que eu tenho é que os jovens de hoje são mais fracos do que a minha juventude. Será que a próxima geração de juventude vai ser mais fraca do que essa? Porque hoje a gente para pensar o seguinte: se eu pegar um dos 3 pontos, alegria, raiva ou tristeza, qual desses 3 pontos a gente colocaria um rótulo na juventude de hoje? O que é que tu acha, Júlio? Eu acredito que é a tristeza hoje. É impressionante. Os jovens de hoje são extremamente tristes, mas é uma tristeza associada a alguma coisa. Então é como se fosse que eu preciso ter algo ou ser algo para ser feliz. É muito materialista, né? Exato. Hoje em dia, eu quero isso e tem que estar naquele momento. Tipo, eu quero mais ser isso para estar feliz naquele momento. Se não for, numa profissão mesmo. Às vezes a gente está com 20 anos e está numa determinada profissão. E aí depois vê que não é aquela profissão que a gente deseja, mas eu vou tentar a outra. E aí se frustra porque perdeu um tempo, entra naquela depressão, entra naquele momento de medo, né? Será se vai dar certo? Não, é tentar. Antigamente as gerações mais antigas não, recentes, né? Então assim, eles eram muito pé no chão. Se não deu certo, vamos refazer. E hoje em dia também devido às telas, né? A gente tem uma geração que não se comunica, na questão do autismo mesmo. Tem momentos que a gente tem que frustrar a criança para a gente ensinar. E muitas vezes o meu filho, eu frustro ele, eu não vou lidar. E aí ele chora, quer, eu digo, olha, se acalme, veja só, eu estou entendendo que você está chateado, que você quer. Vamos dar um exemplo do celular. Eu sei que você quer o celular, mas agora não é o momento. É o momento da gente fazer outra coisa. E antigamente não, as pessoas eram mais firmes. E devido a tudo que tem muito fácil, acredito que quando a criança, o adolescente é frustrado, então isso ele vai desencadear uma depressão e vai tomar antidepressivos
e vai ser um adulto e ter uma velhice totalmente prejudicada por algo muito simples, que poderia ser resolvido. E outra coisa que eu quero trazer também aqui nesse podcast, o mais rápido possível, a gente trabalhar essas emoções em nossas crianças, vamos ter uma geração que vai saber lidar. Então, assim, hoje em dia, a criança já nasce com um aparelho celular. E aí eu tenho que dar esse aparelho, porque senão meu filho vai me matar. Porque senão a criança vai entrar em birra, numa depressão, vai desorganizar tudo. Não. Tanto a criança típica como a típica, a gente tem que organizar, explicar e ensinar a importância dele saber lidar com essas emoções. É exatamente esse ponto que eu queria chegar. Que, na verdade, eu não acredito que seja uma geração fraca. Mas eu acho que seja uma geração que não soube lidar e acolher com as suas emoções. Então, por não saber fazer isso na infância, não sabe distinguir o que é que está sentindo. Você pergunta para uma criança, muito raramente ela vai saber quando ela está com raiva, quando ela está triste, quando ela está fazendo birra. Não consegue distinguir, leva para a vida adulta e aí acaba que implica em toda a questão profissional, pessoal, amadurecimento. Frustrado. Exatamente. E sem contar na pressão, né? Que assim, quando a gente tá no colégio, a gente tem o quê? Termina os estudos com 16 para 17 anos. Então tem uma pressão nas suas costas de você ter que ser alguém, né? De você ter que fazer uma faculdade. Sendo que você, querendo ou não, só tem 16 a 17 anos. E você tem que escolher o que é que você vai fazer na vida toda. Então aquilo também é uma cobrança grande, né, que para você escolher o que você vai fazer na vida toda, acho que é realmente uma questão que deixa muito aflito, muito ansioso, frustrado, né, porque você reconhece que depois não era aquilo talvez que você queria, mas você não tem um tempo ali para poder saber, né, para experimentar. Deixa eu fazer uma atividade de jornalismo para saber se é isso que eu me identifico. Não, você sai já pronto para o mundo aí, para ir atrás de emprego, se dar bem no mercado de trabalho, então acho que isso também influencia muito. Eu vi um vídeo agora há pouco, não sei se vocês viram, uma jovem brigando com a mãe por causa de um iPhone 15. Né? Então foi um momento de emoção dela que reflete bem essa questão da tristeza e da raiva aqui, que é o que a gente está discutindo no primeiro filme. Mas, e no segundo filme? No segundo filme, a gente inclui aí mais algumas emoções. Divertidamente 2, a gente inclui mais algumas emoções. A gente cita aqui, por exemplo, a ansiedade, o tédio, a vergonha, a inveja. E tem uma frase no filme que eu acho bem bacana, que a gente poderia analisar. Que isso está escrito em Provérbios 14, 13. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Isso está escrito em Provérbios 14, 15. Essa fala do filme, vocês lembram dessa fala? Não, porque a gente fica, se a gente for observar o filme, a gente vai dar muita atenção à ansiedade, porque ela é muito evidente no filme. Mas essa parte não. Mas tem momentos no filme que a alegria ela aparece triste. Sim, até triste. A alegria é triste. Exato. Então, por isso que ela se frustrou porque não conseguiu manusear o controle, né? Porque é um painel. E ali ela ficou frustrada. Né? Mas teve um momento que ela se ergueu. Não, então, e aí era isso que eu queria chamar essa atenção. Porque esse versículo ele é forte, né? Por exemplo, até no riso terá dor no coração, e o fim da alegria é a tristeza. Isso é uma realidade hoje. Né? Você vê aí pessoas rindo, mas elas não estão felizes internamente. Exalando uma alegria que não é dela. Hoje em dia a gente vê o quê? As pessoas se escondendo atrás de um Instagram. Querendo mostrar ao público, às pessoas, que é uma influência digital e ali está tudo muito bem. É um mar de rosas, só que nossas vidas não são assim. É como no episódio 2. Tem a alegria, vai ter a tristeza, ansiedade, que hoje é a geração do século, ansiedade. E se a gente não souber controlar, a gente entra em uma depressão profunda e acaba.
E aí vem a tristeza eternamente. Porque até as nossas religiões que são convictas de ter, se não for trabalhada, a gente perde todas as habilidades. Então, eu acredito muito que uma pessoa que tem a sua religião, né, tem a sua crença, confia em algo, então ele vai se apegar àquilo, com certeza. Mas se não souber trabalhar as emoções, acaba. E sem contar, assim, que realmente nessa era, né, da internet piorou muito. Porque, como você disse, é uma realidade totalmente falsa. Né? A gente vê, antigamente, eu escutava muito, antigamente quase ali, né? Porque eu também não sou tão velha assim, mas enfim. E aí, sempre escutava assim, ó, você precisa estudar para ter um diploma, senão você não vai ser nada na vida. E hoje a gente vê o quê? Influências com carro, com casa, com tantas coisas, e a gente sabe que a gente tem que lutar, tem que passar pelos processos da vida para conseguir. Eu acredito que aí pode já pegar a parte da inveja, porque a gente vê aquilo que o outro tem, poxa, o outro só faz vídeo, só faz isso, só faz aquilo, e eu aqui fico trabalhando, e ele tem muito mais coisa que eu. Então a gente pode associar isso à inveja também. Sim. No filme. E outra coisa, é uma das emoções que ninguém quer falar. Exato. Um exemplo, eu digo, eu não tenho inveja. Só que assim, vivemos em um mundo, né, como o Hildo pontuou. Às vezes tem uma blogueira muito uma vida, né, que eu digo, poxa vida, como é que ela conseguiu isso em pouco tempo? Né? Como é que ela trabalhou? Porque ela só vai focar nas coisas boas. Ela vai focar em coisas, são poucas que realmente mostram que, olha gente, hoje eu estou triste, estou realmente em uma ansiedade, estou depressiva, e aí eu estou procurando medicações profissionais que me ajudem. Porque devido à era digital, as pessoas estão sendo influenciadas que não existe o tédio, né? Não existe o medo. E aí não é necessário você saber controlar essa emoção, não. Você não precisa, porque a era digital diz, você tem que mostrar que é alegre todo o tempo. Exatamente. E que não tem as outras, né? Que não tem raiva, que não tem inveja, que não tem ansiedade. Exato. Porque como a gente fala no Divertidamente 1, a gente elencou 3 pontos importantes, a alegria, a tristeza e a raiva. Já no filme 2, a gente destacou a ansiedade, o tédio, a inveja e a vergonha. Aí eu queria entender o tédio, por exemplo. Onde o filme expressa essa emoção do tédio? Porque eu parto do princípio hoje que a gente é muito interativo. A não ser que seja só com o celular, né? Aí, tem pessoas que realmente vivem em um casulo só se comunicando através disso aqui. Tanto que no filme, o tédio, o painel dele é no celular. Isso. Porque ele tem preguiça de se levantar da cama e ir lá no painel e apertar a sua emoção. E então isso associa físico, muito, né? também a parte da adolescência. Que os adolescentes, eles agem essa emoção do tédio, né? Isso associa muito na puberdade da menina, como mostra no filme. Aí a partir disso vai mostrando. Ela tem um momento que realmente ela não quer nem aquela interação, ela quer ir pro grupinho que é o grupinho do momento, né? E aí tem um momento que ela se retrai devido a não saber lidar com essas emoções. É quando a alegria toma o controle, né? Porque tem um momento no filme que fica a ansiedade rodando, e ali querendo tomar conta dela, e ela presa em uma cabine, aí mostra a adolescente presa em uma cabine, que ela faz o jogo americano, né? De hockey. E aí ela se frustra, e ali a gente pensa que realmente vai acabar, né? Ela vai realmente perder, porque realmente a ansiedade, movido pela inveja, ela toma conta e quer comandar todo o painel de controle. Mas é quando a tristeza sinaliza que ela tem que estar presente ali. E a alegria já deixa os outros, já mostra que tem que deixar as outras emoções também estarem presentes para que todas entrem no equilíbrio. Eu acho a alegria muito fantástica, né? Porque ela toma aquele pulso, e é uma característica da criança.
Hoje em dia, são poucos psicólogos que falam na questão das emoções, do temperamento. Eu estava até dizendo a Alan, que é o nosso marketing, se for um temperamento melancólico, ele não ia ter aquele impulso de tirar aquela adolescente daquela situação. Não ia ter, não. Porque o melancólico é triste, ele é mais retraído. Já uma pessoa que é sanguínea, ela tem alegria. O colérico, ele tem a raiva, mas também tem a alegria. Né? Então, eu acho a alegria fantástica. Realmente, uma pessoa que é movida mais pela alegria, ela vai dar muito mais lucro. Ela vai saber lidar com as outras emoções. E assim, é exatamente isso. E na parte que ela teve a crise de ansiedade, foi exatamente também, acho que assim, o extremo dela foi com a questão que ela levou outro cartão. Ou seja, já remeteu para a primeira parte no início, né, que ela leva um cartão. Ou seja, ela não lidou bem com aquela situação, porque ali você vê que só colocou a memória para longe. Ela disse assim, não vou guardar aquilo, não vou pensar naquilo, não vou resolver aquilo nesse momento. Tanto é que ela não lidou com aquilo, que quando ela recebeu o segundo, ali ela se frustrou e saiu carregando tudo, né? Porque justamente a ansiedade é o excesso do futuro. Então, a partir do momento que ela queria ser aceita, ela quis a aprovação, ela queria ser melhor, que também entra a inveja, ela queria fazer 3 gols, isso tudo gerou a questão da crise ali de ansiedade. Gerou a frase, né? Exatamente. Não sou boa o bastante. Exatamente, não sou boa o bastante, não sou aceita. Exato. Tudo de ruim foi que ela começou a expressar. E assim, Carlos, lhe atrapalhando, na adolescência, essas emoções, elas estão ali nos pilares. Então, se esse adolescente não for muito bem trabalhado, ele deixa essa ansiedade e juntamente com uma depressão tomar conta, entendeu? Então, por isso eu digo, tem que ter a alegria. Né? Um ser humano que não é movido pela alegria, ele não vai saber conduzir as outras emoções. Eu vejo muito nas crianças atípicas, né? Quando elas entram em um quadro disruptivo ou quadro de desorganização. Então, a gente tem que validar para a criança que está entendendo que a criança está frustrada, que a criança está muito chateada e ela está num pico muito elevado. E ali o que a gente vai querer arrancar daquela criança é a alegria. Olha, eu estou aqui, você está feliz, você estava feliz na sessão, o que foi que aconteceu? Trazer alegria para essa criança sair daquele quadro. Então aí a gente vai começar, e se tiver mais de uma pessoa dentro da sala, então é uma pessoa só que vai falar, para poder trazer essa criança, lembrando que, olha, você fez tudo muito bem. Então, se for um terapeuta que seja triste, que esteja em depressão, como é que vai cuidar dessas pessoas, né? Agora, e a vergonha? Entra onde? No 2. Se a gente for trazer isso para a realidade. Porque foi um dos pontos que a gente citou. Sim. Eu não acho uma juventude vergonhosa, não. Tem. Ah, tem muita. Tem. Principalmente na adolescência, por exemplo. Os adolescentes não querem que os pais vão levar eles na escola, ou dê um beijinho na entrada. Isso não acontece. Né? Isso não acontece na adolescência. O adolescente, ele quer ser o quê? Independente. Aí eu acho que a vergonha entra muito nesse meio aí. É verdade, a gente também tem essa geração que não quero. Os pais têm que estar longe. Eu digo a Samuel, olhe que eu vou levar, tem nada de vergonha, vamos embora. Mas eu sei que vai chegar esse momento. Agora é engraçado, né? Agora é engraçado. Um jovem, ele pode ter esse tipo de vergonha, né? Que é associado aos pais, vamos dizer assim. Mas quando ele pega um celular, ele vira destemido. Porque tem outros jovens que ele se assemelha a outros jovens, que ele vê outros jovens, então meio que ele se visualiza ali também, porque são jovens da mesma idade, então ele meio que está ali. É porque está atrás de uma tela, né? Exato, também, atrás, tem isso. Eu acredito que E tá tenta indo, se encaixar. Isso, Exato. eu acho que está indo na profissão dela, nós, como terapeutas, já lidamos muito com isso. Tipo, tem um determinado cliente, você não conhece o cliente cliente está totalmente destemido ali, falando pelo WhatsApp, porque quer você entrar naquela ação, e ele se mostra um cliente que, poxa, esse cliente é bem destemido, ele vai ter uma postura de fala. Mas quando conhece pessoalmente, não é. Exatamente. Né? Porque já se torna outra pessoa. Então, a tela muda. Muda muito a pessoa. Completamente.
Porque é diferente, né? Você tá falando pessoalmente com a pessoa e você tá ali falando... Então, mas só é contraditório. desdicando. Mas é contraditório. Não, mas assim, essa parte da vergonha não se enquadra nisso que Hildo falou, mas também se enquadra mais. Por exemplo, apresentar em público, fazer um trabalho na escola, isso também faz parte da vergonha. E também faz parte do, por exemplo, o que vão falar de mim se eu apresentar errado. Então também tá nessa questão do querer se encaixar. No celular é mais fácil você se encaixar, você dizer, eu faço isso. Porque você tá ali, não precisa provar nada pra ninguém. Exatamente. E pessoalmente, né, que você precisa mostrar ali um manejo naquela situação que você tá ali determinada a fazer. E assim, essa fala se encaixa nas ilhas, né? Porque no filme mostra que ela é criada pelas emoções e tem o fiozinho, que eu esqueci o nomezinho. Da bobeira, né? Isso. E lá cria várias ilhas. Então, o adolescente, o ser humano em si, desde criança, ele tem esse sentimento, essas ilhas, né? Vamos assim, melhor falar. Então, tem a ilha da família, né? Tem a ilha da... Me ajuda aí. Da imaginação. Então, tudo isso, com o passar do tempo, mostra no filme que vamos perdendo. Isso. Né? Vamos Vai perdendo. ficando uma cor meio acinzentada. Se não for bem administrado, Isso. né? Exatamente. Mas assim, agora deu um piripaque aqui, porque no 2, então, a gente tem ansiedade, tédio, inveja e vergonha. Então, por exemplo, a gente pode encontrar uma pessoa ansiosa, com tédio, com vergonha e invejosa. Com certeza. É porque são de momentos, né? Não é uma coisa longa. Não é, por exemplo, a pessoa não é ansiosa, ela está ansiosa. É realmente o estado de espírito dela. Então, ela não é tediosa, mas ela está no tédio. Por exemplo, um adolescente que está em casa, está no celular naquele momento, mas já viu tudo do Instagram. Não tem mais o que ver. Ela vai ficar com tédio. Vai procurar algum filme, já assistiu todos. Ali naquele momento ela está com tédio. Exato. E se a gente for ver, tudo se correlaciona com a ansiedade. Sim. Então, ela está bem associada a todas essas emoções novas. Então, assim, tem um momento que a ansiedade ela quer estar no controle, né, juntamente com a inveja. Então, a gente vê que esse momento, o tédio também está lá presente. Eu acredito que, em um momento, um exemplo, a pessoa está em um momento que não está administrando as suas emoções. Naquele momento, ele pode ter o tédio, juntamente com a vergonha de querer um exemplo, se expor, né? E aí ele precisa de uma emoção que seja mais evidente para sobressair, tipo a alegria. E naquele momento a gente viu que a tristeza tinha que sinalizar que a menina estava triste para poder depois vir a alegria. Então veja que o ser humano ele pode ter algumas tríades, sim, de algumas emoções. Agora, sempre vai uma emoção se sobressair. Né? A gente viu que a tristeza, e também teve um momento, sinalizou, eu estou triste, fiquei. Porque quando a ansiedade estava totalmente descontrolada, né? Então, foi necessário a tristeza entrar em ação, ir pelo tubozinho e sinalizar para depois vir a alegria. É porque, e também tem a questão, né, que a alegria, ela queria que a Riley, que é a menina, ela só tivesse a emoção alegria. Ou seja, ela queria que todas as convicções de Riley fossem formadas através da alegria. Eu sou boa, eu sou uma amiga legal, eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas, eu amo minha família. Só que não é só assim, a gente precisa das outras emoções que também vão formar a gente. A ansiedade, ela é importante, mas ela precisa ser muito bem administrada. Sim. E é algo que é muito importante, que falam no filme, que é quando a ansiedade chega e diz assim, mas semana que vem a gente vai ter isso. E a alegria diz assim, senta aqui no banquinho, tá? Isso aqui você não pode controlar agora, mas a prova de amanhã você pode. Então, às vezes, a gente quer controlar algo que é daqui a um mês. Mas vamos viver o hoje, vamos viver no presente, a gente precisa estar no presente. E as pessoas não estão no presente, elas estão no amanhã, no depois. Então, por isso que a gente fica tão ansioso. Eu quero amanhã, eu vou viajar, eu vou ter uma prova, eu vou ter não sei o quê. Não, vive o hoje, se concentra aqui no que está fazendo. Tô fazendo essa prova, vamos dar o melhor agora. E depois a gente resolve, né? Porque senão se torna
essa agonia de emoção. Isso, essas emoções. Agora, e por que a gente no filme 1, a gente destaca a alegria, a tristeza e a raiva. Ok. E a gente já trouxe para esse cenário. Já no filme 2, a gente destaca a ansiedade, o tédio, a inveja e a vergonha. Mas aí a gente vai para o extremo agora. A gente vai escolher 3 emoções que a gente considera como complexas, que são ansiedade, inveja e alegria. E aí, todos nós temos um pouquinho de ansiedade, inveja e alegria, Sim. Com certeza. Com certeza. por ser emoções momentâneas. É isso? Isso são emoções que elas não vão estar presentes em todo o cotidiano da nossa vida. Né? Como eu falei, a alegria é uma característica da adolescente. Ela é uma pessoa alegre. Então, se eu vou ter a inveja a todo momento, não vou ter inveja a todo momento. Se eu souber se administrar e regar a emoção que seja positiva, tipo, eu sou uma pessoa triste, mas eu estou procurando ser alegre. Então, se eu regar aquela alegria, ela vai ser presente, vai ser o meu primeiro pilar. Então, a ansiedade, ela não vai estar presente, como o Taine pontuou, sempre na nossa vida, não. E outra, é uma emoção que nem todo mundo quer falar. Né? É uma emoção que ninguém quer dizer. Eu não tenho ansiedade, eu não tenho inveja, eu não tenho raiva. Né? Mas a criança, ela tem raiva e ela vai expor, né? Eu, como terapeuta, ela vai me expor aquela raiva e eu vou só organizar. E Vai tanto estar que presente, sim. no segundo filme, na parte que a ansiedade está girando, o que é que todas as emoções fazem? Acolhem. Sim. Todo mundo se abraça, porque é exatamente isso. Ao invés de a gente lutar contra a emoção, eu não tenho inveja, não. Nunca tive inveja. Eu não tenho inveja, eu não tenho raiva, eu não tenho nada. Não, a gente diz, não, nesse momento realmente eu estou com raiva dessa pessoa por causa disso. Mas depois vai passar. Eu vou entender, eu vou pedir desculpa, a gente vai se perdoar e vamos seguir. Então é isso, acolher aquela emoção que você tá para poder conseguir, né, caminhar na vida. Se a gente fosse fazer uma definição, aí é individual e pessoal. Qual a mensagem que o filme passa que vocês queriam externar para o público? De que toda emoção ela é válida. Possa ser aquela pior na sua cabeça, mas toda emoção é válida. São elas que moldam quem você é. Então eu acho que tanto no primeiro filme quanto no segundo, ele dá isso, ele dá essa explicação de que toda emoção é válida e que mostra quem você é, molda a pessoa que você é. Exatamente. Com certeza. Eu pontuaria a mesma coisa que Hildo e acrescentaria a questão de acolher as emoções. Acolher as emoções e entender que nem tudo está no nosso controle. A gente consegue controlar o que a gente vai dizer, o que a gente vai fazer, mas não o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, o que o outro vai fazer. Então, quando a gente entende isso, a gente aceita, a gente acolhe a nossa emoção e a gente não fica nessa questão de querer lutar contra. E uma coisa muito importante é, façam terapia. Terapia é muito importante, porque a gente consegue também, através da terapia, olhar as situações com outra perspectiva. Nem sempre é aquilo que a gente realmente está vivendo. Se a gente conseguir sair um pouquinho fora da caixa, né, e olhar, a gente vai ver que tem N formas da gente enxergar aquele momento, aquela situação, e saber acolher. Então, acho que terapia realmente é fundamental. E trabalhar essas emoções, né? Na terapia é onde a gente vai receber as ferramentas, Exatamente. né? Juntamente com o psicólogo, juntamente com outros profissionais, para saber se conhecer e, poxa, eu não posso ter alegria a todo momento. Né? Se eu estou na frente do meu chefe, eu não vou estar rindo todo momento. Eu tenho que ter essa postura. Não se for um assunto sério, não. Né? Só se for um assunto que seja descontraído.
Se eu estou fazendo uma prova, vamos dizer, uma prova muito no concurso, eu vou estar lá rindo? Não. Então, assim, deixou bem evidente que a alegria queria governar no primeiro, mas aí ela não pode governar a todo momento. Tem que ter as outras emoções. É como o Taine disse. Entra a terapia e a gente vai se conhecendo. Opa, o meu ponto forte é isso, o meu ponto fraco é esse. Até a questão de postura, fala, né, gesticular, a gente vai sendo moldado porque a gente vai conhecendo as nossas emoções. Então, a palavra que eu deixo para nesse momento é que os pais façam terapia e também conheçam as emoções da sua criança. Você conhecendo a emoção da sua criança, você vai fazer uma base para a adolescência e também para a vida adulta e a velhice, né? Então, mas aí, agora eu também fiquei pensando em algo aqui. Então, a gente hoje está muito mais preocupado com o que o outro pensa do que regulamentar as nossas emoções. Sim. É isso? É esse resumo único? Exato. Também. Principalmente na adolescência, né? Onde o jovem ele sempre está preocupado com tudo. O que é que vão pensar de mim? Será que gostaram de mim? Será que eu vou me dar bem em E é tal isso que coisa? o filme mostra, né? Exatamente. Mas eu acredito que temos um público, né, que devido ao Instagram quer mostrar ser aceito. Eu tenho que me encaixar. Eu tenho que ser igual a fulano. Só que a gente tem que viver a nossa personalidade juntamente com as nossas emoções, né? E com a nossa realidade. Isso, né? nossa realidade. E aí vem também questão de caráter e etc, outras coisas. Então a gente sabendo se posicionar referente às emoções. Então eu sei que eu sou adolescente, não precisa eu ter o cabelo vermelho, porque teve um momento que ela pintou o cabelo vermelho querendo se encaixar de toda maneira naquele. E outra, teve até, deixou as duas amigas da infância, porque queria se encaixar no público que era da modinha. E sem contar que, assim, ansiedade não é péssimo. Ansiedade é uma emoção e que vai fazer parte em algum momento da nossa vida. Muito bem. Porém, a gente tem que saber reconhecer quando a gente está ansioso e fazer as técnicas que, inclusive, o próprio filme mostrava. A respiração, né? Ela tocava assim na madeira, que é justamente para ela entender que ela está naquele momento, ela tem que viver aquele momento, se acalmar, saber se auto-acalmar, se auto-acolher, porque nem sempre a criança, na verdade, é responsabilidade dos pais fazerem isso, né? Acolher. Mas você, adulto, você não vai ter as pessoas ali perto, então você tem que saber se acolher. Então isso também é realmente muito importante. E uma observação, a ansiedade, ela não tem nariz. Porque, justamente, a forma da gente se acalmar é com a respiração. Então, ela não tem, justamente porque ela está vivendo ali aquele transtorno, né? E ela não dorme. Exatamente. Também. Ela não dorme, né? A emoção. Foi muito bem pontuado isso por Taine, né? Algo que, assim, cada um vai trazendo algo do filme que a gente precisa vivenciar no nosso dia a dia. Muitas vezes eu estou muito ansiosa querendo produzir algo e aí eu tenho, respira, Diana, te acalma, Diana, porque não é assim. Aos poucos eu vou me controlando. Então, eu recebi essa técnica e aí eu aplico e eu sei naquele momento. Mas tem pessoas que vão entrar naquele colapso e não vai acordar onde? No hospital. Se a gente fosse deixar uma mensagem agora também para todos que estão nos assistindo, existiria uma regra dependendo da situação para você controlar a sua emoção? Ou não? Um exemplo. Eu estou desejando algo. Qual é a emoção que vai mais despertar em mim agora? Eu acho que é a ansiedade. Eu acho que depende do algo que o senhor queira, né? Porque se for algo inapropriado, um exemplo, vai despertar outras emoções. Vocês concordam comigo? Vai depender do que eu vou desejar. Se for algo bom, algo espiritual, para eu ir para a igreja, adorar o Senhor. Agora, se então, for algo que o outro tenha e que eu quero, aí já está mais associado à inveja juntamente com a ansiedade. Isso. E como controlar isso, então? Fazendo terapia, né, Taine? Fazendo Fazendo terapia, indo para o seu trabalho, tendo uma qualidade de vida, exercícios físicos. Porque eu acredito que quando uma pessoa é bem, a família também vai dizer isso, né, seu Carlos? Então, a família é a base
para que eu tenha toda uma vida estruturada. Né? Eu lembro que teve um momento da adolescência que eu queria ter uma roupa que a amiguinha tinha, só que meus pais não tinham condições. E aí, no momento eu olhava assim, e aquilo queria tomar conta, mas aí eu aprendi a controlar essa emoção. Então aquilo eu não posso ter no momento, meus pais não têm condições, eu sou uma criança que os meus pais, só quem trabalha é o meu pai, não é minha mãe, então eu não posso ter aquele objeto. Então, automaticamente eu trabalhei essa emoção em mim, não tive ajuda de ninguém, mas tive sim, né? Do Espírito Santo de Deus. Então, isso também é entender a sua realidade, né? Porque, por exemplo, questão de metas. Você olha o Instagram, a pessoa tem um carro, aí você coloca assim, não, até final do ano eu vou ter um carro. Mas a sua realidade, por exemplo, é um salário mínimo. Tem certeza que você vai conseguir daqui para o final do ano colocar uma meta de comprar um carro à vista? Digamos assim. Então, isso é um pouco irreal, né? A gente tem que trabalhar com metas e questões realistas, porque senão realmente isso vai gerar ansiedade. A pessoa vai ficar frustrada. Exato. E aí vai desistir realmente, vai dizer, nossa, minha vida não presta, estou muito triste. Não vai dormir. Não vai dormir. Né? Vai ficar naquele quadro que realmente está naquilo. Eu vou querer e não vai ter, e vai terminar tendo doenças, né? Realmente acabando com sua vida. Exatamente. Tem um outro versículo na Bíblia que fala assim, mesmo no riso, o coração pode sofrer. E a alegria pode terminar em tristeza. Está escrito em Provérbios 14, 15. E eu estava pensando aqui, muitas vezes a gente sofre, né? A gente sofre rindo. Calado, no caso. Calado, se adaptando ao ambiente, muitas vezes buscando respostas. E aquela alegria que a gente está externando no ambiente, ela no final de tudo, ao anoitecer ou atardecer, ela se transforma em tristeza, porque ela vira solidão. Então, essa é mais uma emoção que a gente precisa pensar, né, em trabalhar bem, que é a tristeza. Porque o que acontece? Eu percebo que a tristeza, muitas vezes, ela sempre está associada a algo ou a alguém. Né? Ou seja, a algo que você não conquistou ou a alguém que fez algo com você. Isso é uma emoção muito forte. Né? É uma emoção que ela pode consumir você ao ponto de transformar você, através das suas reações, em tristeza. Porque a partir da tristeza, ela vai colocar você num patamar de que nada está bom, tudo é ruim, que o mundo é sem sol. É verdade. É como eu disse, uma pessoa que tem um temperamento melancólico vai desencadear uma tristeza. Porque a pessoa, fisicamente, ela não é uma pessoa que tem energia. É uma pessoa mais parada. Então, se você não souber trabalhar esse seu temperamento que vem com as emoções, você vai ser uma pessoa totalmente triste, uma pessoa sem produtividade, uma pessoa parada, uma pessoa que não vai exalar alegria. Mas é como a gente conversou. No momento que a gente começar a externar todas as emoções e saber trabalhar, porque muitas vezes eu tenho dificuldade de trabalhar minhas emoções e eu preciso de um profissional ou de alguma coisa, né, espiritual para eu poder sair daquela tristeza profunda. Tipo, muitas vezes a pessoa fez algo e eu não quero perdoar. E nisso aí eu tenho que trabalhar. Eu sou evangélica e aí eu me apego em Deus, né, me apego também com profissionais que vêm me acompanhando e ali eu vou sendo trabalhada. Mas eu tenho que deixar o quê? Que vai predominar, que vai sobressair? A alegria. Eu quero que a alegria reine. Então é esse momento que eu vou me apegar na alegria e vou impulsionar para que ela me leve para cima. Né? Então, bem... E também tem outra questão aí, né? Que a vida toda a gente aprende que a nossa vulnerabilidade é uma fraqueza. Ou seja, falar para o outro a nossa vulnerabilidade. Porém, não é uma fraqueza, né? Ninguém consegue
nada sozinho. Sempre tem uma equipe, sempre tem profissionais, né? Deus capacitou pessoas aqui na Terra para nos ajudar e deu a essas pessoas ferramentas para isso. Então a gente pode usar, né? Então é exatamente isso. Nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente consegue algo. Isso é uma vulnerabilidade. Poxa, eu não sou tão boa nisso. Pode me ajudar como melhorar, né? Então isso também é a gente mostrar a nossa vulnerabilidade, que é uma força, não uma fraqueza. Eu lembrei de algo que foi bem impactante. A gente estava em um evento bem rápido. E aí todo mundo tinha se maquiado, todo mundo tinha escolhido uma roupa para, né, uma apresentação. E chegou a dona do evento e olhou para uma determinada menina, ela era muito bonita mesmo. Né? E aí ela disse, você é a mais bonita de todas. Naquela hora todo mundo olhou uma para a cara da outra. E aí tinha uma colega que era mais... que acalma. E aí eu digo, agora é minha vez, eu vou falar, não vou engolir essa não, vou levar para casa não. Pois é, ela é mais bonita, realmente ela tá muito bonita, mas todo mundo aqui tá muito bonito. Todo mundo aqui se organizou, se ajeitou, se produziu para esse momento, para agradecer juntamente com a senhora. Então assim, ela tomou aquele impacto, né, porque ela veio, como ela era a chefe, então todo mundo parou. E no momento eu esperei ela dizer outras coisas, mas ela olhou para a menina e disse, você é a mais bonita de todas. E aí todo mundo... Então naquele momento eu olhei para minhas colegas e digo, não, não vou levar isso para casa de jeito nenhum. Vou colocar minhas colegas também lá em cima, inclusive eu. Todo mundo aqui se produziu para esse momento, para agradecer juntamente com a senhora. Então foi... Naquele momento ela voltou assim, tá certo, Diana, ok. Então vai ter emoções que são mais reativas, né? Às vezes, eu sou uma pessoa que eu digo, opa, eu tenho que saber controlar esse momento e aí volto, dou um passo para trás, me acalmo para poder seguir. E também foi interessante que você pontuou, porque assim, mesmo que o outro não valide a gente, ainda assim, a gente pode se validar. Ou seja, vocês estavam bonitas, não precisava que só ela fizesse isso. Você também fez. Você fez por você e fez pelas outras. Amigas. Então vai ter emoções que no momento, no contexto do nosso cotidiano, a gente vai ter que saber, opa, agora é a sua vez, entra em cena, e no filme a gente vê isso muito, né? Entra em cena, é tua emoção agora. A ansiedade está querendo dominar, mas quem vai entrar agora é a tristeza, é a alegria, para que ela venha sobressair, a gente sair daquele contexto, né? Bom, muito obrigado. Hildo, muito obrigado. Foi um prazer participar com você. Doutora Taine, muito obrigado. Eu que agradeço. Diana, muito obrigado. Que agradeço. E eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. O objetivo do programa foi a gente falar um pouco das emoções. E como foi dito aqui, lógico, é bem importante que você tenha um acompanhamento de um profissional. Se cada emoção dessa for muito forte e muito relevante na sua vida, a gente destacou alguns tipos de emoções e alguns tipos de comportamento para que você possa fazer uma reflexão e analisar o comportamento do seu filho, o seu comportamento, o comportamento da sua família e aí começar a fazer um trabalho. E nós também indicamos para você que você possa assistir o filme Divertidamente 2. Acredito que é um programão para a família e um programa de autoanálise. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.